Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro, estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos públicos e hoje nós vamos falar sobre os conhecimentos locais do município de Porto Alegre, no Piauí. E você, amigo concurseiro que já nos acompanha, sabe que nós trabalhamos com análise das informações sobre o município do teu concurso direto na fonte. Hoje nós vamos usar a Fundação CEPRO, falando do diagnóstico socioeconômico do município de Porto Alegre, abordando aquelas informações que são mais recorrentes na prova do teu concurso. Você que já acompanha o PES Concurso, que já conhece o PES Concurso, deve ter se deparado aí com videoaulas sobre o município de Porto Alegre de alguns anos atrás, eu acho que 4, 5, 6 anos atrás, tivemos um concurso em Porto Alegre e nós gravamos algumas aulas. Essas aulas daquele tempo, elas foram excluídas, né? A gente apagou, porque tinham informações que precisavam ser atualizadas e hoje nós vamos dar início às novas videoaulas para atualizar estas informações. Então, olho na tela e antes que eu esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Porto Alegre. A primeira informação que nós destacamos aqui é a localização do município em latitude e longitude. O município de Porto Alegre do Piauí está localizado na latitude 6 graus 58 minutos 0,2 segundos e a longitude 44 graus 10 minutos e 54 segundos. Essa primeira informação da latitude e longitude raramente aparece lá na tua prova de concurso, mas se aparecer, você já vai estar com esta informação aí na sua cabeça e poderá acertar com certeza. Longitude e latitude não é uma informação tão cobrada nas provas de concurso de prefeituras municipais. Daí a importância de você acompanhar nossas videoaulas, porque nós trazemos as informações e damos destaque, ressaltamos aquelas que é mais cobrada, aquelas que caem com uma certa frequência. Em relação à microrregião, esta informação é muito recorrente. Então, o município de Porto Alegre, do Piauí, está inserido na microrregião de Bertolínia. Então, na microrregião de Bertolínia. Então, perguntou, se apareceu lá na tua prova de concurso, em qual microrregião está localizada o município de Porto Alegre, do Piauí, está localizado aí na microrregião de Bertolínia. Você acompanhe nossas videoaulas, nós teremos novas videoaulas abordando outras fontes onde nós iremos abordar outros tipos de regionalização. Em relação ao território de desenvolvimento, o município de Porto Alegre está inserido no território de desenvolvimento Tabuleiros do Alto Parnaíba. Então, o governo do estado do Piauí, a Secretaria de Planejamento, faz uma divisão, uma regionalização em termos de desenvolvimento econômico do estado do Piauí. Se não me falha a memória, o Piauí está dividido em quatro macro-regiões econômicas e essas macro-regiões econômicas estão subdivididas em territórios de desenvolvimento. Então, se aparecer lá na tua prova de concurso, qual o território de desenvolvimento a qual pertence, a qual está inserido o município de Porto Alegre, você vai responder categoricamente que é Tabuleiros do Alto Parnaíba. Outra informação relevante, outra informação importante que cai com uma certa frequência lá na tua prova de concurso são os municípios que fazem limites com o município do teu concurso. No caso aqui, os municípios que fazem limite com o município de Porto Alegre do Piauí. E aqui eu vou te dar uma dica. É importante que você memorize todos os municípios que fazem limite com o teu município, mas principalmente tentar localizar esses municípios em relação ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Então vamos aí aos municípios. Ao norte, o município de Porto Alegre do Piauí faz limite com o estado do Maranhão e com o município de Guadalupe. Ao sul faz limite com Antônio Almeida, Landry Sales e Marcos Parente. A leste faz limite com Marcos Parente e a oeste faz limite com o estado do Maranhão. Então você memoriza os municípios e memoriza qual estado e quais os municípios fazem limite com
o município de Porto Alegre. Essa informação é muito relevante e ela cai com uma certa frequência lá na tua prova de concurso. Então vamos um pouco adiante para a gente não ficar com uma aula muito longa, né? Tentar ser o mais objetivo possível para a aula não ficar tão cansativa. Uma outra informação importante são as características morfoclimáticas. É recorrente nas provas de concurso perguntarem sobre o clima, a vegetação, os recursos hídricos, os solos. Então vamos aí ao clima. O clima do município de Porto Alegre do Piauí é tropical, subúmido, quente, com duração do período seco de cerca de 5 meses. Então nós temos, perguntou qual é o clima, tropical. Se aparecer lá na alternativa alguma característica desse tropical, subúmido, quente. O clima predominante no município de Porto Alegre do Piauí é tropical, subúmido, quente. E o período seco é de aproximadamente 5 meses. Vegetação. Qual a principal característica? Qual a vegetação predominante no município de Porto Alegre do Piauí? É o campo cerrado e cerradão. Valor da vegetação. De acordo com a Fundação CEPRO, de acordo com os dados da Fundação CEPRO, a vegetação do município de Porto Alegre do Piauí é predominantemente campo cerrado e cerradão. Os recursos hídricos, os principais recursos hídricos, nós temos o Rio Parnaíba, né, que divide aí o Piauí do Maranhão, e temos também a barragem de Boa Esperança. Então é importante você lembrar disso. O principal recurso hídrico, de acordo com a Fundação CEPRO, do município de Porto Alegre do Piauí, é o Rio Parnaíba e a barragem de Boa Esperança. Lembra da barragem de Boa Esperança, que fica próximo, né? Fica aí, tanto pega o município de Porto Alegre, mas principalmente o município de Guadalupe, se não me falha a memória. Então, valor de recursos hídricos, Rio Parnaíba e barragem de Boa Esperança. Os solos, em relação aos solos, a gente tem percebido que estes solos, eles têm talvez não são tão cobrados, mas é importante nós conhecermos os solos. Os principais tipos de solos são os solos indiscriminados tropicais, associados aos podizólicos vermelho-amarelo e os solos concrecionários tropicais e areias quartzosas e distróficas. Então é importante você memorizar e lembrar dos tipos de solos predominantes no município de Porto Alegre do Piauí. Vamos aí adiante. Outras informações relevantes, a data de criação, a gente vai falar um pouco mais sobre a história de Porto Alegre, mas a data de criação do município de Porto Alegre é o dia 14 de 12 de 1995, sendo que a data de instalação é 1 de 1 de 1997. Então, o município de Porto Alegre, ele foi criado pela Lei Estadual 4.810, de 14 de 12 de 1995, mas ele só foi instalado em 1 de janeiro de 1997. Então, essas informações poderão ser perguntadas de você aí na tua prova de concurso. O gentílico, quem nasce em Porto Alegre, é porto alegrense. Quem nasce em Porto Alegre do Piauí é porto alegrense. Em relação ao CEP 64.858.000, DDD 89, a distância da capital Teresina em quilômetro, 405 quilômetros é a distância de Porto Alegre do Piauí até a capital Teresina. As vias de acesso, nós temos aí a PI 240 e a PI 374, são as vias de acesso ao município de Porto Alegre. Em relação aos indicadores demográficos e educacionais, nós vamos abordar apenas quando abordamos a fonte do IBGE. Porque aqui na Fundação CEPRO, esses dados ainda estão tomando como base dados de 2010, do censo de 2010. Como ocorreu o censo depois disso, nós temos censo ocorrendo
em 2020, em 2022, na verdade era para ter em 2020, mas tivemos a pandemia e foi realizado o censo em 2022. Então nós vamos atualizar esses dados com os dados de 2022. Então o que tínhamos a abordar de relevantes e que são muito recorrentes lá na tua prova de concurso, em relação aos dados de Porto Alegre que encontramos aqui, de Porto Alegre do Piauí, que encontramos aqui na Fundação CEPRO, eram esses. Nós sempre encerramos nossas videoaulas ofertando a você o nosso caderno de questões. Então nós temos aí um caderno de questões, na verdade é um PDF, é uma apostila digital, né, melhor dizendo. Nós temos aí uma apostila digital que é formado de conteúdo, questões e gabarito. Nós pensamos bem em colocar as nossas videoaulas. As videoaulas elas são liberadas por um tempo, né? Então é provável que esta videoaula ela fique aí disponível no YouTube por uma semana ou duas, mas se você quiser ter acesso ilimitado às videoaulas sobre o município de Porto Alegre, é simples, você se torna membro do canal e aí você passa a ter acesso a todas as videoaulas exclusivas do PES Concurso. Tem um botão aqui embaixo, o botão Seja Membro, e claro, se você tiver interesse no caderno de questões, o caderno de questões de Porto Alegre do Piauí tem mais de 100 questões só sobre o município de Porto Alegre, para você treinar, para você responder, e claro, não ser pego de surpresa lá na tua prova de concurso. Qualquer professor de concurso vai dizer para você que se você quer passar no seu concurso, você vai precisar responder o maior número de questões possíveis, ok? Então, só recapitulando, para assistir as videoaulas de forma ilimitada, as videoaulas exclusivas, você se torna membro deste canal. Esta videoaula que você está assistindo agora, ela poderá se tornar exclusiva daqui uns 5, 6 dias, daqui uma semana. É provável que ela já esteja exclusivada, né? Vai depender na medida em que sair a segunda videoaula. A primeira videoaula ela está disponível no YouTube. Quando sai a segunda videoaula, essa primeira passa a ser exclusiva apenas dos membros. Então, recapitulando de novo, você, para ter acesso ilimitado às videoaulas, se torne membro do canal. Se você tem interesse no nosso caderno de questões, entre em contato aqui. Nós temos um QR Code do nosso atendimento no WhatsApp e vai ter também aqui na descrição desse vídeo o link que lhe direciona diretamente para o caderno de questões, para a apostila de conhecimentos locais sobre o município de Porto Alegre do Piauí. Então encerramos nossa videoaula por aqui. Não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, porque quem estuda, Deus ajuda.